Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. A primeira leitura de hoje nos retrata a, o momento da morte de Moisés, né, que tendo realizado tantos prodígios, tantos sinais, que como testemunha, como pastor do povo de Israel, Deus concedeu a ele a capacidade de conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Esse era o trabalho, a missão de Moisés: reconduzir o povo que era escravo no Egito para a terra que Deus havia prometido aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés, de fato, a sua missão com clareza, com eficácia, e quando chega no alto do monte, antes de atravessar o rio Jordão, Moisés morre, e todos fazem um grande luto por Moisés. O povo de Israel chora Moisés por 30 dias. Ele avista a terra, né, em todas as direções, a terra que o povo de Israel tomaria como posse, mas ele mesmo não entra na terra, né? Ele apenas contempla a terra. E assim nós vemos a continuidade da história, da missão. Josué assume como seu sucessor, tomando em suas mãos o cajado, o mesmo cajado prodigioso, né, que ele realizou todos os sinais na terra do Egito e também durante o tempo do deserto. Josué, ele dá continuidade a essa missão. Hoje no Evangelho, algo também muito importante. Jesus nos fala sobre a correção fraterna, algo que deve ser uma prática comum entre nós. Nenhuma correção fraterna deve ter o intuito de rebaixar o irmão, mas sempre fazê-lo crescer, para que o nosso irmão, o nosso próximo, possa salvar a sua alma. A correção fraterna sempre tem que ter este intuito, a salvação da alma do outro. Se por acaso nós encontramos um irmão que pecou contra nós, devemos corrigi-lo a sós. Esse é o primeiro passo da correção fraterna. Falar com sinceridade, com verdade, olhando nos olhos e dizer: olha, meu irmão, você realizou tal obra que não é do agrado do Senhor, mas isso deve ser feito em particular. Porque, na verdade, nenhum outro deveria ficar sabendo, porque todos nós, que apesar dos nossos pecados, temos direito a ter boa fama, isso é uma verdade. Nós temos o direito a ter uma boa imagem diante de todos. Por isso, o primeiro passo da correção fraterna se dá entre eu e o meu irmão, né? E ninguém mais. Segundo passo: se ele não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas, para que, a partir das testemunhas, de repente ele possa converter o seu coração e mudar a sua atitude. Se a pessoa ainda não mudar o seu coração, então chame a igreja, né? Assim diz a Jesus no Evangelho segundo São Mateus. Chame a igreja. Ou seja, leve à presença do sacerdote ou do bispo aquela situação que pode causar, de fato, a separação da alma de uma pessoa da vida de Deus, né? Então, chamar a igreja. Esse é o terceiro passo. E se por acaso nem mesmo a igreja, essa pessoa ouvir e converter o seu coração, diz o Evangelho, seja tratado como um pecador público ou como um pagão. Muitas vezes nós temos logo a intenção, o desejo de lavar as nossas mãos, depois de passar por todo o processo, de todas as etapas da correção fraterna, lavo as minhas mãos se o meu irmão não me ouvir e não converter o seu coração. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus está dizendo, para aqueles que ainda não ouviram a palavra, para aqueles que ainda não conhecem a verdade e que ainda não converteram o seu coração, comecemos do princípio. Anúncio do Evangelho, anúncio do querigma, o amor de Deus, um Deus que é capaz de nos amar e de nos perdoar.
Tratar como um pagão ou como um pecador público não é lavar as mãos e ficar isento de toda e qualquer responsabilidade de evangelização. Pelo contrário, assumir desde o princípio o começo da fé, assumir desde as bases mais frágeis, mais simples da nossa fé e anunciar novamente o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque Deus nunca desiste de nós. Devemos sempre ter a coragem de anunciar o Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.